Dentro ainda do assunto regressão e hipnose clínica, o que a gente mais tem que tratar na regressão são as sombras do cliente. O que são sombras? Sombras é justamente a pessoa que a gente não gostaria de ser. Sombra é tudo aquilo que não é luz. É tudo aquilo que é o inverso do positivo. É tudo aquilo que te incomoda e que você esconde. E aquilo que a gente esconde, a gente põe abaixo do consciente. A gente põe subconsciente. A gente reprime aquilo. E aquilo fica reprimido, mas não fica tratado. É como se eu tentasse pegar uma grande bola, um grande balão e enfiar ele dentro da piscina. Ele quer sair, né? Então, se você não tomar consciência das suas sombras, num momento de fraqueza e vulnerabilidade, a sua sombra pode te destruir. Quantos inúmeros casos de celebridades, né, mega famosas aí, que você nunca imaginava, sei lá, uma pessoa lá era defensora da criminalização das drogas, depois ele é pego com droga. Sei lá, o outro era um caçador de homossexuais e era homossexual. Ou a pessoa, ela era uma pessoa que tinha um casamento lindo, de repente aparece uma traição e sai aquilo na televisão. Então, o que é a sombra? Toda vez que a gente faz algo errado é uma sombra. Quando a gente fura a fila, quando a gente faz um cheque sem fundo, tô falando da gente, sociedade, tá? Quando a gente fala mal do outro. Quando eu falo mal de alguém, quando uma pessoa fala mal de alguém, na verdade, ela está falando das suas próprias sombras. Quando uma pessoa aponta o dedo para outra e fala, você é estúpido, você é ignorante, você é mentiroso, ela se esquece que 3 dos 5 dedos delas estão voltados para trás. 3 dos 5 dedos dela estão voltados para trás, apontando para ela. Então, o que você aponta no outro é o que você é. Olha que isso acontece muito em relacionamento. Por exemplo, a esposa cobra do marido. Por que você não me dá atenção? Por que você não fica comigo? Ele vai ficar com ela e dar atenção, ela falando isso? Não. Ela, de certa forma, ela também não tem dado, porque se ela dá, talvez ele dê. Então, assim, o que uma pessoa aponta para outra é parte dela, e muitas vezes o nosso cliente ele vem como a vítima. A minha vida é muito difícil, porque o meu pai é muito ruim para mim, porque a minha mulher me trata mal, porque o meu patrão não presta, a culpa está no outro. E o nosso papel, por isso que muitas vezes o cliente fica bravo com o terapeuta, é quebrar isso. Para de culpar os outros. E o seu papel de responsabilidade? E as suas sombras que a gente veio tratar? Você não pode tratar as sombras dos outros. Todo mundo tem sombra. Não tem uma pessoa que não tem sombra. Todo mundo tem um defeito. Um tem um, outro tem o outro, tem outro. Mas a pessoa quer vir para o consultório falando assim, eu sou porque a culpa é do outro. Tá, mas como você percebe o outro? Eu posso alterar. Eu não posso mudar ninguém. Você não pode mudar o seu relacionamento. Você pode mudar a forma como você percebe o seu relacionamento. Só isso. Ninguém muda ninguém. A gente só muda nós mesmos, concorda? A gente pode orientar, sugestionar, aconselhar, mas a pessoa muda se ela quiser. Então, quando eu falo de sombras, é justamente isso. A sombra, na verdade, é um grande amigo do cliente, do paciente e da pessoa comum. Porque ela é o bem travestido de mal. Porque elas nos ensinam muitas coisas. Você não conheceria a coragem se você nunca tivesse medo. Você nunca conheceria a luz se você nunca tivesse passado nas trevas. Você nunca conseguiria conhecer e sentir a alegria se você nunca tivesse vivenciado a tristeza. Faz sentido isso? Por isso que quando a gente se torna consciente das nossas próprias sombras, dos nossos próprios demônios internos, a gente passa a ter o controle maior da nossa vida. A gente passa a saber como lidar com aquela deficiência. Então, vamos supor que uma pessoa, aparentemente, para o mundo, ela é correta, mas ela tem um vício de vez em quando usar uma droga X. E ela fica deixando aquilo, ela não trata aquilo. Aí um dia ela é mandada embora do emprego, a esposa deixa, e aí ele cai de cara naquela droga. Ele entra de cara naquilo, porque ele não administrou a sombra. A sombra toma conta de tudo no momento de vulnerabilidade. As sombras tomam conta de tudo no momento de fragilidade. Por isso que
as dietas muitas vezes não funcionam. Num momento de fragilidade emocional, você está na dieta, você vai lá e ataca a geladeira e come uma caixa de chocolate, um bolo, não é? Por isso que no momento de fragilidade pode acontecer uma traição, por isso que no momento de fragilidade uma pessoa pode roubar a outra. É tudo fragilidade. Mas uma vez que eu me torno consciente, honro e aceito as minhas sombras e falo obrigado por vocês estarem aqui, porque vocês me ensinaram a ser uma pessoa melhor. Eu administro ela, eu caminho em direção a ser uma pessoa melhor. A ser uma pessoa que caminha mais para a luz e menos para a sombra. Agora, você negar e reprimir a sombra é perigoso, porque ela vai estourar. E a hipnose clínica é uma ferramenta ideal para você trabalhar as sombras do cliente. Então você pode explicar para o cliente o que são as sombras e falar assim para ele, perguntar para ele quais são as suas sombras. O que você reconhece que em você te incomoda? Qual a parte de você que você não quer que as pessoas percebam, que está oculta aí? Então tem pessoas que são extremamente agressivas, tem pessoas que são extremamente rancorosas, tem pessoas que são vingativas, tem pessoas que roubam, tem pessoas que matam, tem pessoas que estupram, tem pessoas que... Cada um tem uma sombra, não tem um que escapa. Um tem mais, um tem menos, um tem uma coisa diferente, outro tem outro. Todos temos, senão a gente não estaria vivendo essa experiência aqui na Terra. Faz sentido o que eu estou falando? Todo sentido. Então, o papel do hipnoterapeuta também é tornar a sombra algo consciente do cliente. Ok, agora você sabe. Você quer manter a sombra? Mantém. Você quer administrar ela? Tudo bem, agora a decisão é sua, mas você já identificou quais são as coisas que podem destruir a sua vida, seu casamento, sua família. E em quais momentos de vulnerabilidade isso pode acontecer. Pode perceber que as pessoas viciadas em drogas, elas têm recaídas em momentos de vulnerabilidade. A sombra dela é o vício em droga. Por exemplo, tem pessoas que não podem beber, ponto. Tem pessoas que tomam um gole de cerveja e ficam loucas. Ela não pode com aquilo. Ela não pode com aquilo. Então, ela tem que lidar com a sombra. A sombra vai sumir? Não, mas ela tem que tomar consciência. Bom, eu não posso beber. Vocês podem. Eu não posso. Porque se ele bebe um, ele quer outro, ele vai para cachaça, ele amanhece na sarjeta. Então, ele tem que aprender a lidar com a sombra dele. Quais são as suas vulnerabilidades? Quais são as suas fragilidades, cliente? Quais momentos da sua vida de fragilidade você fez coisas erradas? Como você fez elas? Quais são as suas sombras? E às vezes é difícil para o cliente reconhecer. Mas uma vez que ele reconhece, ele aceita, ele pode até falar com a sombra. Sombra, obrigado por estar aqui. Eu perdoo você. Eu perdoo a mim mesmo por ter agido de maneira errada. Eu agradeço por você fazer parte da minha vida, porque sem você eu não conheceria os outros caminhos. Porque se não existisse sombra, também não existe outro lado. É yin e yang, uma coisa que se complementa. São forças que fazem, né, um contato. Então, o equilíbrio está nisso. Mas a gente tem que tomar consciência que a gente é dual. Nós somos seres duais. Temos inúmeras qualidades, mas também temos defeitos que devem ser administrados. Senão eles podem destruir sua carreira, sua vida, seu casamento, sua família. Faz sentido? Faz sentido. É isso. Luz e sombra.